Ao adquirir uma fechadura digital IMAB D100, você encontra na embalagem, logo na abertura, o manual de instalação com todos os detalhes de configuração e instalação da fechadura, um gabarito de instalação, importantíssimo isso para fazer a furação correta da porta, as borrachas de proteção da fechadura, o painel frontal da fechadura D100, que vem com a haste de cilindro, cabo para conexão, correto. O painel traseiro da fechadura D100 com a tranquetinha de acionamento, também é onde fica a caixa de pilha. Um chassi para instalação. Aí nós temos também, um pouquinho mais embaixo, a fechadura, que faz o acionamento do todo o mecanismo. Kit de acabamento, pilha que acompanha o produto, par de chaves de emergência e 3 cartões de proximidade e um kit de parafusos. Atenção nesse kit de parafusos, porque eles vêm vários componentes, porque eles são preparados para instalação em portas de 30 a 60 milímetros. Então, para portas de 30 milímetros você tem os componentes menores, para portas de 60 milímetros os componentes maiores. Então é comum sobrar alguns componentes dependendo da sua instalação. Mas o kit está todo aqui. Vamos ver a sequência de instalação para a fechadura IMAB digital D100. Antes de começar a instalação, certifica de que um profissional bem preparado fez a furação correta na porta. Essa furação ela é feita a partir do gabarito de instalação que acompanha o produto. A furação deve ser feita conforme o desenho indica, então a melhor maneira de você posicionar isso é colar o desenho sobre a fechadura, sobre a porta e verificar se a furação está sendo feita corretamente. Um bom profissional consegue fazer isso com bastante facilidade. E algumas pessoas que têm essa habilidade e a ferramenta adequada conseguem fazer isso em casa também. Primeiro passo para a instalação da fechadura, encaixe da fechadura. A máquina ela acompanha um cabo indicador de sensor. Então esse cabo é conectado a esse sensor frontal da fechadura. Importantíssimo esse sensor ser bem posicionado. Passa o fio por dentro da porta e o cabo do sensor deve sair para o lado interno do ambiente. Então, do lado externo do ambiente não vai nada, do lado interno do ambiente é para onde sai o cabo do sensor. Encaixa a fechadura na furação que foi feita e posiciona a chapa de acabamento. A chapa de acabamento cobre o sensor, tá bem? Mas é assim mesmo. E aí é só instalar a fechadura. Prontinho. Feita a instalação, é importante fazer uma verificação a cada passo. Cada passo da instalação faz uma verificação. A primeira verificação que é feita é verificar se a lingueta está acionando de forma leve e suave. Essa lingueta, esse componente, sempre deve funcionar de maneira leve e suave. Então essa é a primeira verificação que você faz. Verificar se a lingueta está acionando bem. Se ela não acionar bem, se ela estiver pegando, se ela estiver um pouquinho dura, provavelmente na instalação você deixou levemente desalinhado. É só remover e instalar novamente. Após colocar a fechadura, é instalado o painel frontal.
Para a instalação do painel frontal, o primeiro passo é posicionar os parafusos de fixação. São 3 itens, 2 nessa região e 1 nessa parte superior. É só rosquear que eles já vão preparados para essa instalação. Dentro do kit você vai encontrar esses parafusos com 2 tamanhos. O tamanho maior para portas de 50 a 60 mm e o tamanho menor para portas de 35 a 40 mm. Tá? Nesse caso que estamos instalando numa porta de 35 mm, estamos usando o parafuso menor. Após o posicionamento destes elementos, coloca-se a borracha de proteção. Importantíssima a borracha de proteção, porque é ela que vai fazer o acabamento, o arremate na sua porta. Posicionou a borracha, cabo branco da fechadura acompanha esse orifício da porta, sempre na parte de baixo. Mostrando por aqui, ele deve entrar sempre por essa região. Com a fechadura na posição aberta, a haste do cilindro deve estar sempre voltada para a esquerda, sempre voltada aqui para trás, tá? Cuidado com essa instalação, porque se você instalar essa haste na posição incorreta, a haste não vai acompanhar o movimento de abertura da tranqueta. Então é necessário que essa peça sempre esteja recuada na hora que você for instalar. Assim que você for instalar, posiciona a tranqueta nessa cruzeta da fechadura, já recuado, e faz o encaixe dos furos. O painel dianteiro é só isso. Vamos agora para a parte interna do ambiente. Na parte interna do ambiente, a próxima tarefa é instalar o chassi. O chassi ele tem 2 hastes para você poder posicionar no painel interno e tem esses orifícios para você poder encaixar tanto o cabo branco quanto o cabo preto do sensor. O cabo preto do sensor nesse orifício maior, o cabo branco aqui pela lateral da direita e encaixa estas 2 hastes nesses 2 orifícios da fechadura que apareceram aqui na hora que você encaixou o painel dianteiro. Prontinho. Novamente, a cada passo da instalação, sempre faça um teste de verificação, para verificar se a fechadura está bem alinhada, tá? Essa lingueta, ela deve sempre funcionar com um movimento leve e suave, não pode estar forçado. Então, você pode verificar se a lingueta, você pode até girar com a mão mesmo ou com a ajuda de alguma ferramenta, se este componente está funcionando de uma maneira leve. Se ele estiver duro, ou pegando, ou raspando, desinstala e começa de novo e procure estar o mais alinhado possível. Instalando então os parafusos correspondentes a essa espessura de porta. Vamos lá. Instalados os parafusos de fixação do chassi, novamente os testes. Verifique então se permanece o movimento leve e suave do acionamento da tranqueta e verifica se o lado interno está bem alinhado, se você não montou torto ou algo parecido, para manter o lado estético da fechadura bem alinhado. Se instalou desalinhado, é só remover e instalar novamente. Instalando agora
o painel traseiro. O painel traseiro tem algumas características para a gente observar na instalação. Primeiro, observar o lado da porta. Você tem um indicador de lado da porta dentro do painel traseiro, onde você pode observar se você vai instalar para o lado esquerdo ou para o lado direito. Lado esquerdo ou lado direito. Se você estiver numa porta esquerda, coloque a chavinha na posição left. Se você estiver instalando numa porta direita, coloque a chavinha na posição right. Ok? Próximo passo, colocar a borrachinha de acabamento. Prontinho? Em seguida, dois cabos devem ser conectados. O cabo do sensor e o cabo do painel dianteiro. Eles têm formatos diferentes e tamanhos diferentes. Isso é de propósito, para garantir que só tem um lugar para você poder encaixar. O cabo do sensor é encaixado neste conector e o cabo do painel dianteiro é encaixado nesse conector maior. Sempre tenha certeza de que encaixou corretamente para não dar nenhuma falha de mau contato, tá bem? Mas se acontecer isso, você já sabe que é só desmontar e conectar novamente. Encaixando os cabos. E encaixando o cabo maior. E na instalação, para evitar muita dobra de fio, evitar que algum cabo quebre, sempre guarde os excessos do cabo para dentro da porta. Então, dentro da porta, você pode colocar os excessos da fiação. Ao longo em que você guarda o excesso de fiação dentro da porta e aproxima o painel da instalação, esta haste deve ser encaixada na posição da tranqueta, que também deve ser observado o lado, tá? Então, na posição aberto ou trancado, para que você possa acompanhar o sentido de abertura da sua tranqueta. Tá? Observem sempre esse lado. Tá? Isso pode mudar se você estiver montando na porta esquerda ou direita, tá bem? Então, nesse lado eu estou com a porta na posição trancada, que é a posição trancada dessa lingueta que está aqui agora. Vou encaixando e guardando os fios, sempre observando o lado da tranqueta para não montar errado a instalação. Segurando o painel traseiro para ele não cair, que a gente tem que manter ele bem firme, bem preso, ok? Você encaixa então esses dois parafusos de fixação nessas posições. E faz o aperto. Novamente, sempre verificando se a fechadura está operando de forma leve e suave, tá? Para garantir o alinhamento. Então, se estiver trabalhando de forma pesada, agarrando, ou você tiver dificuldade de fazer esse movimento, isso também acontece com o motor da fechadura, o que faz com que aumente o desgaste da pilha e diminua a vida útil do produto. Então, sempre manter esse movimento leve e suave, de acordo com todos os testes que foram feitos. Tendo feito isso, você vai ter certeza que a fechadura vai durar por muito tempo. Tá? Montados esses elementos, posiciona-se a pilha. Observa que o painel dianteiro acende. A fechadura tranca automaticamente. E você só coloca a proteção do porta-pilha. Está funcionando corretamente.
e a partir daqui é só fazer as configurações dentro do seu aplicativo. Segue essas recomendações, principalmente mantendo a instalação sempre leve, sempre fácil de trabalhar, e você não vai ter nenhuma dificuldade na utilização da fechadura e na configuração. E qualquer outras dúvidas, é só consultar o site da IMAB.